Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Ideias em Ação Podcast do Instituto Lopes Brasil. Nós estamos muito felizes hoje, porque hoje é um programa diferente de tudo que nós fizemos até aqui, porque hoje o entrevistado é quem era o entrevistador. É o Fernando Lopes, meu filho, meu companheiro de jornada aí de muitos anos. E eu estou muito feliz, Fernando, e eu vou te entregar a palavra porque assim você já se apresenta e depois nós vamos falar dos temas que a gente quer falar, que é sobre o esporte no automobilismo. O coaching no automobilismo. Isso. Isso, no esporte. Bom, primeiro, obrigado por essa ideia da gente fazer isso. A ideia principal é a gente mostrar para vocês que nos acompanham aqui no Ideias em Ação, de que aquilo que a gente oferece para as pessoas, a gente usa também na nossa própria vida. Eu acho que isso é uma excelente maneira da gente referenciar aquilo que a gente oferece. Se você vai no médico, por exemplo, um cardiologista, que vai te orientar a parar de fumar, parar de beber, fazer atividade física, e ele mesmo não faz isso, é fumante, bebe, ou, digamos, é sedentário, fica mais difícil você acreditar nele, né? Eu estou dando um exemplo assim, hipotético, obviamente, mas é mais para ilustrar como que a gente teve a ideia de trazer para vocês que o que nós oferecemos para as pessoas, seja no mundo empresarial, seja no mundo, seja na vida pessoal e também no mundo dos esportes, a gente também pratica, né? Ou seja, a gente usa para a nossa própria vida. Então isso eu acho que dá uma boa referência. E como você disse, já fui apresentador aqui do Ideias em Ação, né, nos primeiros episódios, um grande privilégio, um grande prazer, a gente mudou um pouquinho o formato, né, porque até para a gente dar uma dinâmica melhor até do que a gente já vinha dando. Sou sócio-diretor do Instituto Lopes Brasil, fundamos juntos o Instituto Lopes Brasil há 18 anos atrás, né? Tem sido uma jornada muito feliz para mim. O coaching lá no começo serviu para a minha carreira no esporte também, como nós vamos falar aqui mais um pouco. Então, essa jornada toda tem sido a nossa própria vida, né? Sem dúvida. É um prazer estar aqui. Aliás, até falando da aplicação do coaching, né? O coaching tem aplicação em todas as áreas da vida de uma pessoa, né? Sim. No contexto familiar, no contexto empresarial e naquilo que mais nos desafia, muitas vezes, que é ser competitivo, né? Sim. Ser competitivo. Porque ser competitivo significa que você tem que estar, assim, performando num nível que vença o teu concorrente. Sim. Né? É interessante você colocar isso, pai. Algumas pessoas, até filosoficamente, questionam a validade da competição. Por que competir, né? Será que competição não é algo que é muito egoísta, egocêntrico? E o que traz de contribuição para a humanidade a competição? E realmente é uma pergunta filosófica importante você fazer, porque assim, respondendo, você consegue entender o que realmente é a verdadeira competição e como que ela pode contribuir com a humanidade. Porque existem vários tipos de competição, vamos falar. Sim. Mas existe um único tipo de competição que é realmente legítima. É aquela que é dentro da ética. Então, respondendo essa pergunta filosófica, que eu já me fiz muitas vezes, né, por que o mundo tem que ser competitivo? Por que o esporte existe? Né? O esporte é competição de alta performance, né? De várias modalidades. O que isso agrega na vida das pessoas? A primeira questão é saber se a competição ela realmente segue a regra, se ela segue a ética, porque é a base de uma competição, dela ser realmente legítima, ela seguir um regramento. Princípios, né? Esse regramento ele vai observar os princípios, né? Sim. Você tem os princípios de respeito ao próximo, de mérito, né? De vitória somente através do mérito, sem burlar as regras. E em cima disso você constrói as regras justamente para atender esses princípios e aí você aplica. Isso. Se nessa competição você conseguir fazer as regras serem respeitadas e validadas, em que todos os participantes têm as mesmas condições, ou o mais próximo possível das mesmas condições, a não ser aquilo que consigam desenvolver de diferente, né? Mas a princípio saem todos do mesmo nível de chance de vencer, e aí você tem uma competição realmente legítima, aquilo que realmente é válido. E essa competição legítima, ela é ótima para o desenvolvimento humano, porque ela não é uma competição de eu ter que eliminar o meu adversário. Na verdade, o meu adversário passa a ser o meu melhor amigo. Sim. Porque é ele que vai me dar resistência para que eu busque ser melhor.
O que você tem que desenvolver nessa questão, quando se trata de atleta, do atleta, é a competência, né? A competência para performar de uma maneira que você tenha um resultado hoje que seja melhor do que o resultado que você teve ontem. Sim, Eventualmente, você pode ter um resultado entre um momento e outro que não seja tão bom quanto foi o anterior, mas ter como meta ter um resultado melhor na etapa seguinte é sempre o objetivo do profissional, da pessoa que atua na área dos esportes, né? se a gente pensar que a vida ela é um processo evolutivo, e ela é um processo evolutivo, a gente chega aqui e vai aprendendo, se desenvolvendo, na infância recebe aí alguns ensinamentos, algumas programações, na fase da juventude vai levando isso para frente, na fase adulta e até o final da vida a gente está sempre aprendendo algo, se desenvolvendo e se aprimorando em algumas questões. Então, a competição ela ajuda isso, ela ajuda o mundo a se desenvolver, tanto na vida pessoal como também no mundo dos negócios. A tecnologia, por exemplo, à medida que que um país, por exemplo, desenvolve uma determinada tecnologia, o outro país quer também desenvolver para ganhar alguma vantagem comercial e assim por diante. Isso ajuda a humanidade. É lógico que é isso que eu estou falando, esse é o centro da questão filosófica. Essa competitividade ela tem que respeitar princípios éticos. Sim. Porque quando ela respeita o princípio ético, ela cria algo de positivo. Quando ela não respeita, ela cria algo destrutivo. Quando existem valores respeitados, existe ética, existem princípios, você constrói. Quando não tem nada disso, você destrói. O exemplo é a tecnologia. O mundo compete pelo desenvolvimento da tecnologia, né? Por exemplo, a inteligência artificial que está aí hoje, ou o avião que foi inventado lá no passado. O avião, por exemplo, é um bom exemplo, né? Os brasileiros dizem que foi Santos Dumont que inventou. Os americanos falam que foram eles que inventaram. Os ingleses falam que foram eles que começaram a ideia. Ou seja, uma competição para saber quem desenvolveu o avião. Naquela época era uma tecnologia nova que não existia. A partir daí, o avião serviu para transportar pessoas, cargas, etc. Hoje não dá para imaginar o mundo sem o avião. Mas também serviu para fazer a guerra. Né? Inclusive serviu para já na Segunda Guerra Mundial, já foi utilizado como instrumento de guerra, de destruição. Então a tecnologia, para ser realmente positiva, ela depende de como que ela vai ser utilizada. E aí se ela vai ser utilizada dentro dos princípios éticos. E isso é competição também. Quando você faz uma competição seguindo as regras, você constrói algo. E você também se desenvolve. E ajuda o outro a se desenvolver, o seu adversário, o competidor. Agora, quando você faz isso de maneira errada, você, na verdade, destrói, você cria algo falso, né, que não tem valor nenhum. Mas então, respondendo essa questão filosófica sobre a competição, quando ela é ética, quando ela é feita dentro das regras, você aprende. E o aprendizado ele passa pelo processo de vencer e perder. Você aprende tanto na vitória, e quem é inteligente aprende também na vitória, porque muita gente fala assim, você só aprende quando perde. Isso não é verdade. Se você tiver realmente você observar bem tudo que está acontecendo com você, tiver uma mente interessada em evoluir, você aprende muita coisa na vitória também. O que eu fiz de certo, por que isso deu certo, qual foi o mérito que eu tive, qual a atitude que eu tomei correta, agora eu posso repetir isso e fortalecer isso ainda mais. Então, se você for um bom observador, você aprende na vitória. E na derrota, pelo fato de gerar um sentimento de frustração, né, o que deu errado, realmente pode intensificar um pouquinho mais a sua análise. Mas eu diria que uma pessoa inteligente, ela avalia tanto a vitória quanto a derrota com a mesma intensidade. Sim, ela não se vangloria demais por vencer e também não se destrói por ter perdido. Ela avalia, depois de ter feito a performance, ela vai avaliar aquilo de um jeito mais frio possível. No momento que você está competindo, sim, você põe emoção. Mas quando você vai avaliar o que aconteceu na competição para poder se aprimorar, você tira a emoção e se observa como um ser humano imperfeito, buscando a perfeição. Isso. E aí um princípio fundamental para que aconteça isso que você falou é a resiliência, né? Sim. Eu ganhei, tudo bem, mas não significa que os outros que não chegaram em primeiro lugar não têm méritos também. Sim. E quando você não vence, não chega em primeiro lugar, ou numa posição que te dá um destaque, que você seja importante dentro da sua trajetória, dentro de um campeonato, ou qualquer coisa assim, a pergunta que se deve fazer é aquela assim, o que eu fiz bem feito? O que eu poderia ter feito diferente que eu não fiz? E o que eu vou fazer da próxima vez? Acho que esse é o verdadeiro atleta,
verdadeiro alguém que atua no esporte, qualquer que seja o esporte, que atua com uma autorresponsabilização para evoluir e ser cada dia melhor do que na última edição, no momento presente. Eu costumo dizer que o esporte ele é um microcosmos da vida. É como se você pegasse a vida e condensasse dentro de um ambiente regrado, né? Se você pegar o automobilismo, por exemplo, você pega a vida e coloca ela dentro das regras do automobilismo, ou de uma categoria específica, de uma competição específica. E ali você vai ter a vida intensificada, porque tudo é mais intenso. Você pega todas as questões que um ser humano precisa para poder vencer na vida, um ser humano precisa para evoluir na vida. Ele vai levar um tempo, né? Na vida dele para, por exemplo, demonstrar resiliência, para demonstrar autoconfiança, saúde, superação, pensamento positivo, força mental, saúde física, né? O esporte ele faz com que isso tudo aconteça de uma maneira mais intensa, condensada, né? Aquilo que é o microcosmo da vida. A vida acontece ali de uma maneira mais intensa, onde você vai ter que, inclusive, performar. E está todo mundo competindo, entregando o seu melhor. Então, força mesmo. O atleta é uma pessoa que, se ele pratica o esporte de maneira legítima também, ele é uma pessoa que se esforça a evoluir mais rápido. Por isso que muita gente se inspira em atletas, né? Quando você vê, por exemplo, um Muhammad Ali, né? Com a força de vontade dele de ser um campeão do boxe, e de superar o racismo e fazer parte, inclusive, do movimento antirracista norte-americano, de não querer ir para a guerra, dizer que não vê razão na guerra, portanto não queria ir, ou seja, ele defende algumas ideias e, sendo um esportista, ele mostra isso através da vida dele, do esporte, valores, princípios, condutas, comportamentos humanos que inspiram outros seres humanos a também fazer isso. Eu acho que essa é a grande função do atleta, inclusive. Ele não só competir para o próprio prazer de competir, mas ele tem que se ver como alguém que tem o privilégio de estar numa competição e servir de exemplo para que seja uma ou duas crianças que possam assistir ele, por exemplo. Não precisa ser para o mundo inteiro, ser famoso, nada disso. É claro que quando tem a fama, tem maior poder de inspirar, e tem também uma grande responsabilidade. E tem também, digamos, alguns atletas que não observam isso, né, acabam sendo um mau exemplo, né? Isso é péssimo. Então, os atletas, eles são seres humanos destacados, né, que têm um grande poder perante quem está assistindo, né? Até porque com a evolução da tecnologia, né, com os meios de transmissão de vídeos e de fotos, enfim, de vídeos, principalmente, que agora a facilidade de transmitir um vídeo é fantástica, né? Sim. Eu me lembro quando era criança, por exemplo, meu pai tinha um cinema e era um privilégio poder assistir um filme, né? Esperava um filme para poder ter notícia de alguma coisa, né? E aí aquilo era uma coisa assim que toda aquela comunidade onde tinha o cinema lá ficava esperando aquele dia para assistir. Sim. E hoje não, né? Eu me lembro quando num determinado momento, aí, talvez há 2 décadas atrás, um pouco menos, no Japão alguém tirou uma foto de um cachorro e colocou num poste dizendo assim: eu perdi meu animal e aí vem aqui fotografe. E aí as pessoas já estavam usando a foto no celular. E eu falei: poxa, que coisa fantástica, né? Veja o que a gente tem hoje. Então a responsabilidade do atleta hoje é muito maior. Sim. Porque ele está sendo visto o tempo todo, né? Ele está sendo assistido, né? Não no sentido de e não só mais durante a prática do esporte, né? Hoje com a internet colocou todos nós em um grande Big Brother, num grande palco e ao mesmo tempo plateia, né? Palco e plateia, muito rápido, o tempo todo, né? E todos, né? Todo mundo hoje é uma fonte emissora e receptora. Então, a dinâmica do mundo mudou radicalmente. Então, hoje você consegue realmente acompanhar a vida de uma pessoa o tempo todo, praticamente. E nas transmissões do esporte, você pega o exemplo da Fórmula 1, por exemplo, a evolução da transmissão é impressionante. Hoje você consegue saber o que o piloto está conversando com o engenheiro o tempo todo, você consegue ver o piloto dentro do carro, a câmera de dentro do capacete, você consegue ver o que o piloto está vendo. E a rapidez das informações e tudo, e as entrevistas depois da corrida, ou seja, você acompanha tudo na íntegra, praticamente. Então, ainda mais exposição, ainda mais responsabilidade dos atletas de realmente se preocuparem em passar bons exemplos, né? Não é que tem que ser um ser humano perfeitinho, certinho, não é isso. Tem que ser um ser humano
Tem que lembrar, atue por princípios éticos. tem que lembrar que o esporte ele é um exemplo de atividade humana e como tal, ele deve difundir valores que sejam bons para a sociedade, que ele tem esse poder, né? Isso é fundamental porque o mundo dos esportes também traz oportunidades de ganhos financeiros, de enriquecimento, etc. Tal. E aí as empresas também querem patrocinar isso, porque elas também querem apresentar sua imagem de que está associada com aquele atleta, né? E às vezes não querem porque o cara, num momento de distração ali, ele acabou verbalizando alguma coisa que ofendeu alguma classe social ou alguma pessoa, e aquilo destrói a carreira dele Como eu profissional. disse, o esporte é um microcosmo da vida. Lógico que se você tem um atleta que ele tem uma boa imagem, que ele sabe se comunicar, que ele sabe passar bem os seus valores, é uma pessoa ética, é uma pessoa que digamos, é bem vista pelos outros, o potencial de receber um patrocínio, receber a marca de uma empresa também é maior. E eu diria até mais, viu? Eu, como atleta, diria o seguinte: o próprio atleta tem que se preocupar com que empresa ele vai representar, Sim, porque é uma via de mão dupla, né? Às vezes as pessoas se esquecem disso. Eu me lembro quando, no passado, no mundo corporativo, as pessoas iam procurar emprego, muitas vezes vem naquela relação de que quem está procurando emprego está precisando de algo, e realmente está, né? Então ela aceita qualquer tipo de contrato. mas não é incondicional, né? Mas não é assim. Não é. Quando você vai trabalhar numa empresa, você também tem que ver se aquela empresa serve para você. Primeiro, a empresa vê se você serve para ela. Eu também tenho que ver se aquela empresa serve para mim. Se a empresa tem valores, se ela tem ética, se ela tem plano de carreira, se ela tem oportunidade de crescimento, se ela respeita o funcionário, se ela tem uma política interna saudável, o ambiente interno é saudável. Tudo isso também o empregado tem que pensar. É que a gente sempre, às vezes, pensa na relação empregador-empregado como se fosse Uma desnivelada. É uma subordinação que não exige uma E eu acho, satisfação de alguns valores. e eu acho que na relação de patrocínio e patrocinado também tem que ter isso. Sim. Eu, por exemplo, talvez não fosse querer ser patrocinado por uma empresa que não tem a ética, que está aí nas notícias como uma empresa que participou de algum esquema de corrupção, por exemplo. Talvez eu não queira a minha imagem com essa empresa só para querer ter um patrocínio. Eu acho que não gostaria, não aceitaria mesmo. Falo aqui de antemão. Porque a gente também tem uma imagem, uma carreira, a vida do atleta, do piloto, ela é uma mensagem que a gente deixa, a minha assinatura nesse mundo, né? Sim. Então, não quero sujar minha imagem com qualquer empresa, por exemplo. Até porque depois como que você olharia nos olhos do seu filho, do seu pai, do seu irmão, não. ou daquelas pessoas... Não, Por próprio princípio mesmo. Pelo princípio, exatamente, o princípio de honestidade, de caráter, né? Caráter de lealdade, o respeito para com a questão do comprometimento com a verdade, né? Que é uma coisa que é fundamental. E acho que mais uma questão sobre isso, Cleudo, o piloto também, né, o atleta entender que quando ele está fazendo um contrato de patrocínio, ele é também um colaborador da empresa. Porque o mundo do automobilismo ele é muito glamuroso, né? Ele tem assim, um apelo é um mundo caro, né? Um mundo que os equipamentos são caros e quanto maior a categoria, né? Uma Porsche Cup, por exemplo, que é uma das melhores categorias do Brasil, os carros são muito caros, né? Passa do 1 milhão. Cada etapa da competição custa muito dinheiro e são pessoas geralmente que têm mais poder aquisitivo, pessoas ricas, empresários, etc. e tal. Não só a Porsche Cup, tá? Império Endurance, a própria Stock Car, várias categorias de alto nível do automobilismo brasileiro. Estou falando só do brasileiro, imagina os internacionais, na DTM, a Fórmula 1. É um mundo de muito dinheiro. Então, realmente é um mundo onde o glamour, etc., ele impera. E aí o piloto assume aquela posição de o astro, né? Eu sou o astro, eu sou o cara que entra no carro e pilota, etc. e tal. E nisso ele acaba se esquecendo que quando ele é um patrocinado, tem uma marca junto com ele representa aquela marca. Ele esquece disso muitas vezes. E talvez o comportamento dele, na maneira como ele fala, por exemplo, com a mídia, na maneira como ele trata o repórter que está entrevistando ele, a opinião que ele dá, aquilo, dependendo se for ruim, se for uma postura ruim, pode estar também sujando a marca da empresa.
Sim. Ou seja, ele tem que realmente lembrar que ele trabalha para aquelas marcas, que são aquelas marcas que estão investindo no projeto que ele está representando, que ele é o principal representante. Então, filho, você sabe que você está falando, eu estou me lembrando do momento que eu vivi um êxtase de felicidade, que foi quando você venceu o campeonato lá em Piracicaba, da Fórmula V. Sim, Eu estava lá com a sua esposa, sim, com a Laurinha, sua filha, e foi um dos momentos que eu vou carregar comigo pela minha vida. sim. Né? E qual era a empresa que estava te patrocinando lá? É a Lopes Brasil. Instituto Lopes Brasil. É. E eu até cheguei e falei para você num determinado momento mais recente, num passado bem recente, que eu quero viver aquelas experiências novamente, né? Não é para satisfazer meu ego, é porque eu sei os valores que você defende como ser humano, né? Eu sei, você é meu filho, a gente tem uma relação transparente, às vezes até exige um questionamento até, o que você falou não entendi, ou não, pera um pouquinho, vamos conversar melhor sobre isso, porque às vezes uma palavra mal interpretada ou dita de uma forma no momento errado. Mas na questão do automobilismo, eu sei o quanto você prima por isso, né? O quanto que é importante você ter um patrocinador que está alinhado com os seus propósitos de vida mesmo, né? De honestidade, de lealdade, de lealdade, né? Você está ali numa competição, mas você não está ali para matar ninguém. Você está ali para vencer, para performar de uma maneira que você se realize no atendimento dos seus valores. Valor respeito, valor alcançar prosperidade também, né? Que é uma coisa no sentido amplo da vida. A prosperidade não no sentido só financeiro. Eu estou correndo aqui porque eu quero ganhar muito dinheiro com isso. Não, não é isso. Estou aqui porque através desse meu exemplo aqui, eu vou influenciar, vou inspirar muitas pessoas, como Ayrton Senna fez, né? Como outros pilotos que a gente poderia citar aqui, vários, você citou Mohamed Ali, e a gente poderia citar muitos outros aí, né? Mas é isso aí. Então, eu me lembro bem da Fórmula V, porque foi um domingo, teve o sábado, competição, prova de classificação e tudo mais, e no domingo você venceu 2 corridas, né? Era a final. Era a final. Era uma corrida, uma etapa e a final, no mesmo dia. E eu me lembro muito bem como você estava preparado mentalmente, fisicamente, emocionalmente. Sim. Né? Você estava muito bem preparado. E a gente marcou aquele dia com muita festa. E na volta para São Paulo, você estava tão cansado do seu comprometimento com aquela tarefa que você veio no banco descansando. Sim. E a sua esposa veio dirigindo o carro e eu vi piadinha para a Laura. Né? Ela sempre faz isso quando a gente está... Se termina uma corrida que eu estou exausto, eu peço para dirigir. Aliás, minha esposa dirige muito bem também, então tranquilo. Estava chovendo, né? Me lembro, e ela dirigiu muito bem no retorno daquele campeonato. Interlagos, né? Lopes Brasil patrocinou você. Também Interlagos. Na verdade, a gente está junto, né? Desde sempre. Sim, mas é que teve anos que os patrocinadores... Teve algumas etapas... Juntavam, né? 3, 4 patrocinadores. Então, você citou uma coisa interessante que eu quero frisar. Por que a gente faz algumas coisas na vida? Eu desde criança, eu sentia um grande amor pelo esporte. Especificamente pelo automobilismo. Mas como a gente morava... Meu filho, no começo era pela bicicleta. Então, isso que eu ia explicar. É exatamente isso que eu ia explicar. Eu sentia dentro de mim, desde que eu nasci, um grande amor pelo esporte. Algo que eu não consigo explicar exatamente por quê. E como a gente morava numa região que não tinha por perto nenhum cartódromo, a gente vivia muito distante de qualquer coisa desse tipo. Eu extravasava fazendo outras coisas. Eu extravasava com a minha bicicleta, né? Então eu pegava minha bicicleta, eu lembro até hoje, ia para o bosque da cidade, montava uma pista lá dentro do bosque, sozinho, sem nenhum amigo, que era uma brincadeira que só eu gostava, e ficava correndo com a bicicleta como se eu estivesse num circuito. Fazia um circuito lá dentro do bosque e ficava andando lá horas, tarde inteira, treinando como se estivesse num circuito. E porque eu não tinha carro, não tinha kart, não tinha nada por perto. A gente morava bem afastado, no interior bem afastado. Na praça da cidade, onde ficava lá a igreja, também fazia como se fosse um circuito. Eu ficava dando volta de bicicleta na praça, passando pelo meio, virando ali, e formava vários circuitos, que era uma praça bem grande, cheia de
de árvores, etc., de bancos. Teve os tombos que preocuparam. Sempre. Faz parte do esporte o risco, né? O risco. Então, Sem exposição ao risco, não se vê. aí eu comecei a praticar o que chama, na época, começou a nascer, que era o bike cross, né? Que hoje já está super desenvolvido, mas naquela época nasceu ali. Nasceu naquela época, né? O bike cross. De saltar rampa, etc., e competição de bicicleta. Também não participei de nenhuma competição de bicicleta, porque na região também não tinha. Mas na região tinha judô, e aí eu fui fazer judô. Natação, eu fui fazer natação. Numa outra cidade. E depois a gente mudou de cidade, e aí eu fui jogar basquete. Joguei no time de basquete da cidade e também no time de vôlei ao mesmo tempo. Eu tinha um treino de vôlei, acabava o treino de vôlei, começava o treino de basquete e eu ia participar do outro treino. Era o dobro do que todo mundo fazia. E nas competições acabava um jogo de vôlei e começava de basquete, eu era titular nos 2 times. Porque eu sempre entrava em tudo intensamente. E enfrentava as dificuldades intensamente. No judô também, fui até onde dava no judô, sempre entregando o máximo. Então, esse é amor ao esporte. O esporte está em mim desde que eu nasci. E aí eu não vejo outro sentido de você fazer isso se não for da maneira mais certa possível. Já que é uma coisa tão valiosa, onde você tem amor, e a palavra amor é uma palavra que é tudo, então na minha visão, você deve fazer do jeito mais certo possível, mais ético possível. Buscando, inclusive, influenciar o próprio meio. Sim. Porque eu já ouvi falar, por exemplo, quando eu estava no kart, aí já lá em São Paulo, que eu entrei no kart lá na Grande Viera, pessoas falaram para mim assim, aceita porque o meio é assim, joga o jogo. Eu falei, mas então é justamente por isso que eu estou aqui, porque não dá para ser assim, uma questão antiética lá, né? Uma questão de malandragem. Aceita que o mundo é assim, isso aqui é assim mesmo, é todo mundo assim. Eu falei, eu não aceito, isso não está certo. E eu estou aqui justamente porque eu amo esporte e eu quero ser uma influência positiva para o esporte e para as pessoas. Não que eu seja um exemplo de honestidade, eu não sou, eu já fiz coisa errada na minha vida também, já contei umas mentirinhas, já avancei sinal vermelho, já tirei racha de carro na rua, eu não sou perfeito. Pelo contrário, eu sou um ser humano como todo mundo. Mas o esporte eu amo muito. E quando eu estou no esporte, eu não vejo outra... Na minha equipe, na Fórmula 1600, as equipes pelas quais eu passei por 2 equipes até agora. Sempre que eu cheguei na equipe, eu falei para os chefes de equipe, não que eu precisasse falar, porque eles também são pessoas que agem dessa forma, mas só frisando, nada fora do regulamento, por favor. Se eu ganhar uma corrida e souber que o meu carro está fora do regulamento, por vontade de um mecânico, por exemplo, eu estou fora. Não manche a minha imagem. Eu quero um carro limpo, que seja óbvio, o melhor carro possível, dentro do regulamento. Eu sempre frisava isso logo que eu chegava na equipe, porque a gente sabe que nem todo mundo age corretamente, né? E às vezes para poder ganhar, a pessoa fala, estou no meio, o outro faz, então eu vou ter que fazer também. Eu não concordo com isso, e nunca vou concordar. Eu prefiro perder, agindo corretamente, do que ter uma vitória mentirosa, burlando alguma regra só para dizer que ganhou. Não ganhou nada. Quem ganha burlando a regra, não ganhou nada. Pelo contrário, só perdeu, é um mau perdedor. É aquele que não tem a coragem de tentar ser melhor. Ao invés de ele tentar se aprimorar, ser melhor, ele fica tentando achar uma brecha para poder enganar os outros, para poder parecer melhor. Mas quando ele põe a cabeça no travesseiro à noite, ele sabe que ele é um enganador. E aí ele vive a vida com esse peso de ser nada mais do que um enganador. E nisso ele é um perdedor. É por isso que eu acho que o esporte é tão legal, por isso, porque e a competitividade, estava falando no começo, como eu falei, o adversário, ele é o seu melhor amigo. Você não precisa brigar com ninguém, não é questão de criar desejar mal para alguém, pelo contrário. O adversário é alguém que te desafia. É um amigo. Então, mas olhando, Sim. assim, é um amigo adversário. É adversário. Isso, é um amigo adversário. E que te estimula você a encontrar em você o melhor de você para vencer ele como adversário. E depois sai de lá, se abraça. Isso tem que ser assim. Esporte, E se tiver alguma questão que foi mal entendida, por exemplo, você está numa curva e fechou, etc e tal, quando termina a corrida, você vai lá e pergunta, o que aconteceu? Eu realmente perdi a frenagem, me desculpa. Não, beleza, tá certo. Porque acontece erros, né? Sim. E comigo já aconteceu várias vezes. Teve uma corrida lá que um piloto, ele perdeu a frenagem atrás de mim, né? Eu freiei muito dentro do S do Senna, ele quis frear junto, perdeu a frenagem e me deu uma pancada nas costas e me jogou para fora, saiu a marcha, o câmbio saiu do lugar, perdi a posição,
perdi 2 posições por causa da pancada que ele me deu. Mas eu conhecendo ele, né, o Dinho, ele vai saber se estiver assistindo, eu falei, na hora que terminou a corrida, o Dinho veio até a mim e falou assim, Fernando, me desculpa, eu perdi o ponto. Eu falei, tá tudo bem, acontece, eu estava levando o carro ao limite. E não tem nenhum sentimento ruim. Agora, se há uma pessoa antiética que vai lá te dar uma pancada para te jogar para fora só para ela poder ganhar, lógico, isso irrita. Mas eu nem preciso de cobrar, viu, porque essa pessoa já é um perdedor. E aí existe um desafio muito grande quando você está numa competição e que você conhece um pouco da personalidade dos competidores, Sim. você proteger Sim. contra essas pessoas, né? Aproveitando que você está falando disso, a questão de você conhecer os competidores, você falou uma questão agora há pouco interessante. O que envolve ser um piloto de automobilismo? Porque às vezes as pessoas acham que é só sentar no carro e correr, né? Mas existe todo um tipo de preparação e muitos fatores que um piloto, um atleta tem que observar. A questão, por exemplo, do preparo físico, o preparo mental, que na minha opinião é um dos mais importantes. Todos são importantes, mas o preparo mental ele é o grande diferencial, né? A questão do envolvimento com a equipe, como que você conversa com os mecânicos, como que você cria sinergia dentro da equipe. O piloto é uma grande peça responsável por criar sinergia, né? Por ajudar os mecânicos a desenvolver o carro, por ajudar a equipe a se motivar. Tem a questão de conhecer os adversários, de conhecer bem as regras, desenvolver as habilidades técnicas, né, através dos treinos, a habilidade de pilotagem através de treino em simulador ou treino no carro, estudar mecânica, estudar, entender melhor o carro para poder conversar melhor com o mecânico, né, se possível, um piloto que conhece um pouco, pelo menos, de mecânica ajuda muito mais, saber conversar com a mídia, saber dar entrevistas, saber relações humanas, saber também conversar com os patrocinadores, ser um colaborador, entender a questão do mundo corporativo, né, como que eu funciono como alguém que vai facilitar os negócios para o meu patrocinador e ter essa percepção. Eu estou num ambiente onde existem várias outras empresas que podem ser fornecedoras ou clientes dessa minha empresa que está me patrocinando, como que eu aproximo essas pessoas, como que eu, sem forçar nada, né, no chamado networking sadio, até a gente teve um podcast aqui sobre networking, vale muito a pena assistir. Sim, porque muito bom. O professor Paulo Cruz veio aqui e deu uma aula para a gente do que é networking, que é o networking que gera realmente bons negócios, na relação ganha-ganha, que todo mundo cresce. E eu acredito só nisso, na verdade, que em todo tipo de atividade humana, todo mundo pode ganhar. O automobilismo é um grande negócio. Além de ser um esporte, né, em primeiro lugar, na minha opinião, é um esporte. Mas como é um esporte que tem muito dinheiro, envolve muito investimento, tem também grandes empresas. Então, também é um grande negócio. Tem muita visibilidade, né? Isso. Muita gente interessada, assistindo, vendo e tal. E é lógico que, com isso, atrai muita malandragem também. É uma pena. Porque poderia ser um esporte e um grande negócio de negócios de relações ganha-ganha. Aliás, o ideal é que seja mais isso do que malandragem. Sim. Então, eu acho até que existe uma evolução no mundo, no Brasil. Eu participo do Campeonato Paulista, eu vejo que o Campeonato Paulista está se desenvolvendo muito. Eu entrei no Campeonato Paulista em 2022, desculpa. Em 2021 eu ganhei o campeonato da Fórmula V em Piracicaba. Em 2022 eu comecei a competir no Campeonato Paulista na Fórmula 1600, né? Quando eu cheguei lá, a estrutura ainda era um pouco precária. Mas aí você vê como uma influência do que a gente vai propondo para o meio, né? Porque eu sempre cheguei já com uma visão, como você falou, de ter tudo muito bem organizado. A questão do patrocinador, de expor bem o patrocinador, fazer um layout do carro bonito, macacão, capacete, tudo. Não interessa se eu estou no nível do automobilismo de base ou se eu estou na Fórmula 1. Eu tenho que ser profissional em qualquer nível que eu tiver. A sua imagem é a imagem da empresa que está te patrocinando, né? E como o automobilismo é um meio que tem bastante visibilidade, o automobilismo de base também tem muito público. Então, essa ideia não tinha em 2022, quando eu cheguei lá na Fórmula 1600, e eu fui uma das pessoas que tenho certeza que eu contribuí para que muitas outras começassem a prestar atenção nisso. Hoje, você vai olhar a Fórmula 1600, 3 anos depois, 2022, 2025, 3 anos. Ela evoluiu muito nesses 3 anos. Hoje tem todo um aparato até empresas de montadoras de carros, a Jeep, por exemplo, ou grandes concessionárias, já estão começando a participar dos eventos da Fórmula 1600 para poder expor as suas marcas, porque sabe que aquilo profissionalizou, né? As equipes, os chefes de equipes começaram a prestar atenção, a organização que faz o campeonato também está evoluindo bastante,
E aí você atrai todo um pool de profissionais que trabalham na área de marketing, fotógrafos, filmmakers, apresentadoras, todo um grupo de pessoas para fazer o embrulho do espetáculo, né? E isso tudo é um grande negócio, que se for feito da maneira correta, gera uma relação de ganho para todo mundo. E você vê, né? Tudo isso que você está falando, ele encontra ressonância, o coaching, o trabalho do coaching ressoa. Sim. Porque todo o conhecimento que você trouxe do mundo empresarial, nas suas atuações no mundo empresarial, como diretor do Instituto Lopes Brasil, estudando os instrumentos e metodologias de coaching, isso aí influenciou suas decisões e a sua performance nesses contextos, né? Sim. Nos contextos das competições que você participou. Isso é motivo de muito orgulho para mim como pai, sabe? Porque eu vejo que você... eu me sinto representado ao ver que você faz isso da maneira que você faz, com o caráter que você faz, com a competência que você faz e com o comprometimento que você faz, que são coisas muito importantes. Até pensando assim, não é só pelo Instituto Lopes Brasil, é também como pai do Cleudo Fernando, ou do Fernando Lopes, que é como você é conhecido no piloto, né? Fernando Lopes. Então é isso aí. Você vê, o coaching, na verdade, eu me lembro quando você chegou em casa, não foi em casa, chegou na minha casa, estava me fazendo uma visita em São Paulo, e eu morava em São Paulo, e você me falou que tinha começado um novo projeto na sua vida, você já tinha saído do banco, né? Estava trabalhando como diretor do hospital aqui em Curitiba, e você falou, estou começando algo que eu quero fazer para a minha vida toda. Sim. Que é o desenvolvimento de pessoas, né? Isso. E aí eu falei, eu trabalhava na época numa grande empresa multinacional, morava em São Paulo, e eu falei assim, mas o que você tá fazendo? Pai, não, eu acabei de fazer a primeira fase de um curso de coaching, trazido de fora, do Behavioral Coaching Institute, que era na época o órgão referência do coaching nos Estados Unidos, e que uma empresa aqui do Brasil estava trazendo para cá, e você então foi um dos primeiros participantes naquela da primeira turma. na formação dos primeiros coaches aqui do Brasil. E eu achei muito interessante, eu falei, nossa, que legal, porque eu percebia, primeiro que você sempre teve isso na sua carreira, como no banco, como alguém que gostava de desenvolver as pessoas. Então, fazia isso intuitivamente, faltava conhecer um método que pudesse fazer isso. Mas aí você foi buscar a técnica, né? Ou seja, aquilo que te atraía, aquilo que você sentia como sua vocação, você foi buscar a técnica. E eu, na empresa que eu trabalhava, era uma empresa de telecom de capital norte-americano. Eles tinham a cultura de pegar o que eles chamavam de key people, as pessoas-chave, e desenvolver através de um processo de coaching, que era novidade aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos já existia há mais de 10 anos, e no Brasil estava chegando. E aí, quando eu passei por um processo de coaching dentro da empresa, e eu vi o quanto aquilo me ajudou a evoluir mais rápido na carreira, né, dentro da empresa. Minha carreira deu uma deslanchada, assim, quando o RH me chamou e falou, olha, você foi uma das pessoas selecionadas para passar por um processo de coaching. Eu não sabia o que era coaching. Aí eu entrei no processo e comecei a entender o que era. E aí, coincidentemente, você falou, estou fazendo coaching, estou me formando como coach, através de um órgão referência no Brasil atualmente. Comecei em 2006 e nunca mais parei de estudar e continuo estudando, amo o que eu faço e eu acho que... Porque isso aí você aplica em qualquer área da sua vida, né? Aí como a gente teve uma conversa, eu me lembro naquela época foi uma conversa crucial na minha vida, eu acabei pedindo demissão da empresa depois de um tempo, porque você me desafiou a pensar naquilo que eu realmente gostaria de fazer da minha vida. Sim. Que a vida era muito preciosa para a gente passar a vida toda sem seguir um objetivo significativo. O sentido primário da vida é biográfico. Você tem gostado da sua história. Exato. E isso mexeu de tanto comigo que eu falei assim, eu não estou no caminho que eu deveria estar. Eu era bem-sucedido, trabalhava numa empresa grande, era muito respeitado, era gerente de projetos, eu era gerente do segundo maior projeto da empresa, o primeiro era o Oracle, o segundo era eu que estava desenvolvendo como gerente. Então, assim, eu estava bem. Mas quando aquela conversa veio, ela mexeu demais comigo. Eu falei, peraí, eu estou bem, mas eu não estou fazendo aquilo que eu amo. E eu fui meio radical, né? Que eu sempre sou, né? Eu pedi demissão, eu larguei o emprego e comecei uma vida nova. E veio para Curitiba. E não falava muito para ninguém que eu queria ir para o automobilismo, porque as pessoas vão achar que eu sou louco, porque eu já era adulto, né? Eu já tinha mais de 30 anos. Você já tinha algumas obrigações, sabe? Então, mas eu guardei o dinheiro, né? Fiz o que eu tinha que fazer,
Mas falei, agora eu vou nesse caminho. E eu falei, e nem eu mesmo vou me permitir desistir. Quando eu falo nem eu mesmo, é que ninguém mais. Porque é uma decisão que eu tomei que eu falei, essa aqui vai ser minha vida. Custe o que custar, eu estou pronto para seguir o caminho. Só a primeira coisa que eu decidi fazer era ver se eu tinha realmente habilidade de pilotar. Porque até então eu nunca tinha ido pilotar no autódromo. Aí, então, eu falei, tem que saber isso. Aí me matriculei no curso de pilotagem, gastei quase todo o meu dinheiro, minha reserva, que era caro, e fiz o curso para tirar a dúvida. E quando eu terminei o curso, eu percebi que eu realmente tinha habilidade para ser piloto. Não foi eu que falei, né? Foram os instrutores lá que analisaram tudo que eu fiz no detalhe, que chegaram para mim no final e falaram assim, você realmente é um cara que tem habilidade para ser piloto. Você pode competir. Recebi minha licença de piloto, pela minha primeira licença, e aí começou uma grande jornada de busca de patrocínio, que essa é a grande dificuldade, né? Como é que você se prova sem ter patrocínio? Como é que você consegue patrocínio se você não consegue se provar? E o automobilismo é cruel mesmo. É um mundo que tem muita malandragem também, né? Tem muita gente aproveitadora. Foram anos de aprendizado, né? Não de boas pessoas também, encontrei muitas boas pessoas, competentes, honestas, etc e tal, mas também muita passada de perna, muitas oportunidades que eu acabei perdendo porque fui ingênuo, né? Mas aquilo que eu fiz até hoje foi tudo, da minha parte, com máximo empenho, com muita estratégia, e o coaching, então, me ajudou muito. Porque aí, quando eu saí da empresa, comecei a trabalhar com você, a gente fundou a Lopes Brasil, e eu fui estudar o coaching para poder te apoiar, para poder apoiar o nosso negócio. Você falou, seria bom que você também entendesse um pouco mais sobre a técnica do processo, então você também vai fazer o curso para você poder me apoiar, porque a minha função é apoiar na questão de marketing, na questão do financeiro, os planejamentos de cursos, de eventos, etc e tal, que dá muito trabalho. Sim. Até na montagem do escritório, também físico, inclusive, né, que a gente montou um escritório bem bonito, com móveis com decoração, com arquiteto, tive que gerenciar esse projeto também, foi muito legal. Um ponto estratégico da cidade, sim, direcionado intencionalmente para um público nosso. que a gente queria. Tal, exato. Tudo muito bom. E todo esse trabalho de background, né, de back-office, vamos falar assim, ele é essencial para a sua atividade e eu tenho desempenhado ela todos esses anos, mas também é importante aprender o coaching. E quando eu aprendi o coaching, eu entendi como aquilo podia me ajudar na carreira do esporte, porque o coaching nasceu do esporte. Sim. E eu vi aquilo e falei, pô, isso aqui serve para qualquer atividade, principalmente para o esporte. É um conjunto de metodologias, vamos falar assim, um conjunto de conhecimento muito grande, que vem da área administrativa, que vem da área da psicologia humana, comportamental e principalmente da psicologia positiva. Tem muita literatura para ler, para quem faz coaching de verdade, eu estou falando, tá? Sim, tá? com certeza. Vem da área de planejamento, de gestão de projetos, várias áreas da filosofia, obviamente, que você usa para criar metodologias dentro de um processo que tem uma duração ao longo do tempo, não é uma coisa que você faz assim, você vai desenvolvendo a pessoa ao longo do tempo para chegar num resultado, num objetivo. Então, exige muito conhecimento. Quando eu estudei o coaching pela primeira vez, eu falei, puxa, isso vai me servir para a minha própria carreira, como atleta, né? Hoje, a gente escuta muito as pessoas falando assim, no automobilismo, né? Quem é do automobilismo sabe o que eu estou falando. Eu vou lhe dar um coach. O fulano está me dando coach. Eu escuto isso, eu não falo nada, porque a gente não julga. Você não fazer isso, que não vai dar certo. Não. Na verdade, o que estão fazendo até funciona, porque é uma prática do esporte. Que é assim, a pessoa vai lá e já é um piloto experiente, já alguém que já tem algum sucesso como piloto, que vai, então, orientar um piloto que está começando. Uma mentoria. Né? Isso. Ou um gentleman driver, alguém que nunca esteve na pista, ou que começou agora, ou que já está... E que precisa de alguém que ajude ele a se desenvolver. Eu diria que isso não é exatamente coaching, na questão do processo. Sim, isso é uma mentoria. Uma mentoria. Mas existe um jargão no automobilismo que fala que eu vou dar um coach. E não é coach. Né? Coach é o profissional. Coaching, com ING no final, é a atividade, é o processo. Então, a pessoa até pode falar, eu acho que o termo não é
ninguém é dono das terminologias. Mas ele está sabendo o que está falando. Ele que vai fazer eu vou fazer uma intervenção, uma orientação, eu vou dar um apoio, eu vou dar uma mentoria. Mas o que ele está fazendo não é nem isso. Então, agora, tem o desafio do mundo, o desafio, né? Diz que todo desafio tem as oportunidades em si, né? A palavra desafio e o ideograma em chinês para desafio e oportunidade é o mesmo. Então, isso que por isso que bom que você explicou, porque eu não estou falando nesse sentido de obstáculo, de problema, né? Uhum. Porque se não houvesse essa dificuldade a ser vencida, qualquer um poderia ser o que queria, que quisesse ser, né? Então, a grande... melhor, vamos colocar de uma forma diferente. Com toda essa experiência de todos esses anos aí, como você não aconselharia, não é isso, porque não é isso, mas que orientações, que questões, que perguntas e que estratégia, que planejamento você recomendaria para alguém que queira competir no mundo dos esportes? Excelente, excelente. Olha, a gente precisaria de mais um podcast para responder adequadamente. Eu vou tentar resumir. Será que a pergunta ficou bem clara? Claro, entendi. Assim, eu já recebi ligações de pais de pilotos jovens, novinhos, né, adolescentes, querendo entrar no automobilismo e perguntando o que eu devo fazer. E nas primeiras vezes que eu recebi essa pergunta, eu dava uma resposta completa. Eu sempre gostei de dar resposta completa. Se alguém me pede alguma coisa, eu não vou entregar só metade, eu entrego tudo. Eu sou generoso. Quem me pede ajuda, por exemplo, para montar um projeto de patrocínio, como é que eu monto um projeto de patrocínio? Eu passo toda a informação. E eu sou expert nisso. Porque eu faço isso há mais de... Tantos patrocínios que você já comprou? Eu acho que eu já fiz mais de 1000 projetos, eu mesmo. Porque eu faço eu mesmo. Eu, às vezes, contratei uma empresa uma vez, mas eu gosto de fazer eu mesmo, porque eu vou no detalhe, para poder apresentar para o patrocinador algo que seja realmente verdadeiro. Que mostre o retorno que ele vai ter daquilo do ponto de vista... Com estudo de retorno de investimento, com todas as métricas de publicidade, com todas as estratégias de onde você pode explorar melhor dentro dessa categoria, para categoria específica, muito detalhado. Então, eu entrego geralmente essas informações. E quando esses pais vêm me perguntar, eu falo assim, olha, são muitas frentes. E aí eu dava todas as explicações. Eu percebia que a pessoa não conseguia assimilar tudo aquilo de uma vez, né? E aí eu comecei a responder de maneira mais curta. A primeira coisa que você tem que se preocupar com relação ao seu filho é que ele vença corridas. E para vencer corridas, ele tem que se preparar. Que ele não fique só no marketing. Que ele não fique só tentando mostrar, porque hoje em dia, a gente falou da internet, etc e tal, hoje em dia está muito fácil você produzir imagem. E todo mundo pode produzir imagem. Todo mundo sabe mexer bem, editar vídeos bem, colocar musiquinha, fazer um negócio bonito, apresentável, e que todo mundo passa uma imagem muito fácil. E como todo mundo consome muito rápido também, ninguém se aprofunda demais no que está acontecendo. Agora, tem uma coisa que é incontestável. O sucesso. A vitória. Isso é incontestável. Tá? Isso não precisa de muito marketing. Quando você tem resultado, o resultado é o seu marketing. Então, quando esses pais iam perguntar, você consegue o resultado. Ah, como é que eu consigo o resultado? Ah, aí você fez a segunda pergunta. Como que você consegue o resultado? Olha, se você quiser só fazer marketing, fazer um projetozinho para o seu filho parecer que é alguém de destaque, você vai conseguir, por exemplo, nas categorias do automobilismo nacional hoje, que ele chegue em quinto, ou, desculpa falar, em 15º da corrida, mas ele é o primeiro dos rookies. Então ele é campeão. Ele chegou em 15º, mas ele é o primeiro. Ele não vai falar que ele chegou em 15º, ele vai falar que chegou em primeiro, vai colocar uma foto dele em primeiro, porque na categoria dele ele chegou em primeiro. E não tem um segundo piloto, só tem ele. Então, ele só podia ser primeiro. Sim. Desculpa, eu estou exagerando, mas é porque hoje em dia se vê muito essa preocupação com a imagem, mas não tem resultado na pista. E eu acho que isso é um grande problema para a humanidade. A ilusão, né? A ilusão da imagem, só da imagem. E que está entregando o que de verdade? Está vivendo o que de verdade? Que você está vivendo o que você está mostrando? Ou você só está mostrando algo que você projeta e não é? Aí quando você vai replicar aquilo para uma outra área, por exemplo, que é fundamental para você ter qualidade de vida, você não... É vazio. É vazio. É vazio. Mas... Não, é pior do que é vazio. Porque aí a frustração é tão grande que a pessoa... ela se olha para si e fala, eu não... Sinto derrotado. Eu sou uma farsa. Eu sou uma farsa. Eu acho que deve ser uma sensação muito ruim essa, imagino que seja. Mas então, só para não fugir muito, o que eu falo então para esses pais? Eu falo assim, coloque seu filho dentro de um programa de desenvolvimento completo.
sabe? Onde ele vai se desenvolver como atleta. E nisso, o processo de coaching, aí sim nós estamos falando de coaching. Quando eu ofereço isso para alguém, eu falo assim, ó, o coaching não é só ir lá na beira da pista, botar o fone e orientar na pista. Isso também. Eu estudar a telemetria e falar, ó, aqui você pode frear um pouquinho mais dentro, aqui você pode tomar um pouquinho mais cedo a curva, fazer a tomada um pouquinho mais cedo. Essas instruções, elas são importantes e elas são a parte de um processo de apoio, chamado mentoria, né? Você está, como piloto, eu entendo daquilo, eu sou um mentor para quem está começando. Faz parte de um projeto de desenvolvimento de um piloto. Mas o coaching que a gente está falando começa desde a definição de objetivo. No que é importante para aquele piloto, escuta, qual é o seu objetivo primeiro? Que categoria você quer entrar? Que posição que você quer chegar no campeonato? Estabelecer o objetivo? Aí você tem todas as análises em cima daquele objetivo. Estabilização pelo objetivo. O comprometimento, lembrar de fazer a fase do comprometimento, trabalhar as crenças daquela pessoa, porque, como eu disse para você, dentro da preparação de um piloto, e o coaching vai ajudar a se desenvolver em todas elas, o bom processo de desenvolvimento de um piloto, ele vai trabalhar o mental, o físico, o nutricional, o técnico, e principalmente o mental, que é o que faz a grande diferença. Quem gosta de automobilismo e assiste Fórmula 1, às vezes pode se perguntar assim, por que tal piloto ele é tão tecnicamente bom, mas não consegue ser campeão? É a mente. Naquele nível que a pessoa está, a diferença é na mente, é na postura, é na atitude, no comportamento, desde na hora de fechar o contrato até numa disputa de curva na pista. É o comportamento, é a mente do atleta que faz ele ser um campeão, além das habilidades técnicas, né? É lógico que a habilidade técnica é importante, mas naquele nível todo mundo é muito bom. Então é a mente que faz a diferença. Então o projeto de coaching completo, desenvolvimento do piloto completo, ele vai pegar tudo isso e vai treinar várias frentes do que é uma carreira de piloto, que é muito difícil ser piloto. É muito difícil você ter uma vida de atleta. E aí você realmente vai ser alguém. Você não vai fingir ser alguém. E aí entra até a avaliação de perfil, de personalidade, competências de relacionamento, as responsabilidades que tem que assumir para poder superar questões pessoais, de contexto e etc. Né? Então, a metodologia de coaching. Os instrumentos de coaching são fundamentais para o mundo dos esportes, né? Sim. Já vista que o coaching nasceu, ou melhor, tomou projeção, legal, foi bom lembrar disso. Nossa mente é fantástica, né? Eu me lembro, assim, o The Inner Game of Tennis. Sim. Timothy Geller, né? Sim, o jogo interior do tênis. O jogo interior do tênis e tal, observando os atletas de tênis. Com quem você estava falando naquela hora que você errou aquela bola? Ela estava conversando comigo mesmo. Pera um pouquinho, mas comigo mesmo? Como é que é esse negócio comigo mesmo? Ele estava se depreciando ali, perdeu... A conversa interior. Aí quem aproveitou bem aqueles estudos iniciais aqui que surgiram lá em Harvard com o Timothy Geller, a história está contada assim, talvez, eu acredito que seja isso mesmo. Foi o John Whitmore, que era um piloto de competição. Sim. E o John Whitmore desenvolveu uma metodologia de coaching. Sim. Que eu falei outro dia num podcast aqui. Metodologia, modelo GROW. Sim. GO de meta, R de relevant, sim, né? O de options, e W. What, why, when. Why, todos os porquês. Os porquês e a vontade. O eu, verdade. Da vontade, sim. né? Então, veja bem. E aí, John Whitmore foi um automobilista, é assim que fala? Sim, automobilista. Era um piloto de competição. Sim. Muito bem sucedido, porque ele entendeu que tinha que ter um modelo para poder vencer. Como você falou, o coaching nasceu do esporte, do Timothy Geller, que começou esse estudo do que acontecia dentro da mente do atleta. Ele começou a perceber que o tenista, e o tênis é um esporte, o tênis e o automobilismo têm muita relação. É o diálogo interno, né? Por que o tênis e o automobilismo têm muita relação? São dois esportes em que existe muita técnica, muita habilidade, velocidade, né, rapidez e controle emocional. Né? Quando você está dentro de um carro, se você consegue raciocinar com clareza e ter controle sobre suas emoções, você tem um resultado melhor, com certeza. Com certeza. E se você não tem, você perde muito. O tênis e o automobilismo têm essa relação. Os outros esportes também, todos eles, mas é um esporte, ao mesmo tempo que físico, técnico, em alta velocidade, cheio de risco, mental. Então você tem que ter uma mente bem preparada. E o coaching nasceu aí, no esporte.
E aí o mundo corporativo, os estudiosos da Harvard, da Escola de Administração da Harvard, perceberam, viram o livro que era para o esporte e começaram a falar, mas peraí, mas isso serve para o mundo corporativo, vamos trazer isso para o mundo da competição dentro das corporações, no nível de alto escalão. A princípio, o coaching é aplicado nas grandes empresas para executivos apenas, para o nível de diretoria, presidentes, gerentes sêniores, e aí depois ele foi sendo espalhado para todo mundo, já que funciona para esse pessoal, por que não funciona também para qualquer pessoa? Ou seja, para todos os níveis de hierarquia de dentro de uma corporação. E foi se desenvolvendo, e novos estudos foram chegando, se acrescentando, etc, etc, até que se tornou realmente um processo muito bem desenvolvido ao longo do tempo. Recentemente agora, essa semana passada, nós tivemos uma vitória extraordinária de um tenista de mesa, né? Tenista de mesa brasileiro, é o primeiro tenista de mesa primeiro tenista não asiático a vencer o que campeonato. venceu na China. E eu ouvi uma entrevista de uma jornalista chinesa dizendo o seguinte, isso aí equivale a dizer que a China teria ganho a Copa do Mundo de futebol no Brasil, por exemplo. É a comparação que a jornalista fez lá, né? Apesar que o nosso futebol já não é mais aquilo, né? Sim, não é. Agora vamos esquecer o futebol porque está muito... mas o que eu queria destacar na vitória do Calderaro, não é que eu quero destacar, eu quero assim, alertar as pessoas para que elas observem o que ele fez para poder chegar onde ele chegou. Ele teve um coach muito competente para poder desafiar ele a fazer aquilo que era impensável. É uma série de coisas. Uma série de coisas, então. Eu vi o treino dele, assim, que agora eles estão divulgando as imagens, né, do treino dele. O cara jogava 30 bolinhas por seguida para ele, assim, ele rebatia todas. Aquilo é a preparação, né? Sim. Então, o processo de preparação, ele é fundamental para... E tenho certeza que... O coaching tem essa função, né, de preparar. E tenho certeza que a preparação dele não foi só essa técnica, que é muito importante e é exaustiva, mas ela também teve a preparação mental, que é uma das mais importantes também, dele acreditar que era possível. E nas Olimpíadas ele quase ganhou. Né? Ele já tinha tido um bom resultado nas Olimpíadas e acabou ficando pelo meio do caminho, perdendo para um atleta que nitidamente não era tão bom quanto ele. Provavelmente aqui, naquele momento das Olimpíadas, foi uma questão mental. Ele provavelmente foi para casa, analisou aquilo, se fortaleceu mentalmente para poder chegar lá e ganhar de 4-1 do chinês. Ele não só ganhou, ele arrebentou. Mas provavelmente porque ele fez um trabalho mental. De 4-1 do campeão, né? Então. E teve um jogo anterior, não sei, que ele estava perdendo. Assim, o adversário estava com uma vantagem grande e ele reverteu e acabou ganhando. Então, isso é controle mental. De 4-3. Isso é controle emocional, aliado à técnica, etc. Para ter isso, tem que ter muita preparação. E um processo de coaching completo é que vai te dar isso. Exatamente. Então, se você quer realmente fazer parte de um esporte de alta performance e fazer isso de maneira verdadeira, você tem que se preparar em todos os sentidos de maneira verdadeira. Sem dúvida. Poxa, filho, que privilégio, viu? Para mim também. Né? Como pai, poder conversar isso e que vai ser testemunhado por muita gente, né? Nós não estamos tendo uma conversa privada, nós estamos aqui num ambiente de estúdio, tudo, mas nós estamos fazendo isso porque eu quero, você quer, nós temos isso como missão de vida, né? Conduzir pessoas, levar as pessoas na realização de seus propósitos, na direção dos seus propósitos. Considerando que o propósito é algo que você busca, nem sempre você realiza ele plenamente, mas o importante é você entender que você está na direção dele, né? Eu acho que, desculpa, pai, eu levemente discordar. Eu acho que eu acho que o propósito você deve buscar cumpri-lo ao máximo. É lógico, quando você assume mesmo a responsabilidade ou a sua vida toma outra cor, sabe? Você não vai ficar mais fácil, às vezes pode até ficar mais difícil, mas ela fica significativa. Você fala, porque se você me perguntar por que eu gosto, por que eu quero o esporte, por que eu busco, porque eu poderia fazer, já fiz, né, trabalhar em várias outras coisas. Eu já fui professor de cursinho, por exemplo, já dei aula de literatura, de história, que era algo que eu gostava muito de fazer. Me ajudou, assim, lá no processo, me desafiou e nós nos desafiamos a trazer a Lopes Brasil até onde estamos hoje aqui, né? Mas falando do seu propósito, eu acho que eu não posso perder essa ideia, porque, né, às vezes a gente deixa de falar e depois fala assim, por que eu não falei isso? Então é assim, ó,
A felicidade está em você viver pelo seu propósito, utilizando seus recursos na potencialidade máxima. Isso, naquilo que você escolhe como algo que te faz feliz. Porque é o propósito. O Exato. propósito é alguma coisa que você busca para ser feliz. O propósito não é só a vitória, sabe? Não é só você conseguir ser campeão. É você trilhar um caminho e deixar uma ideia. Você passar uma ideia que seja boa para a grande maioria das pessoas. E você pode fazer isso em qualquer profissão. Sim. A profissão, na verdade, você escolhe naquilo que você se sente mais confortável, naquilo que você sente que tem uma habilidade natural. Eu sugeriria isso para as pessoas. Busque aquilo que você sente que tem uma habilidade natural. Não force a si mesmo a fazer algo que você não gosta. E que né? você tenha curiosidade também, porque você vai ter que desenvolver. Que você tenha interesse, que é aquilo que você naturalmente tem interesse. Isso você vê nas crianças, observa a criança. Quando ela tem uma brincadeira que ela gosta mais, provavelmente aquilo ali pode ser a profissão dela. Sim. Algo parecido com aquilo, né? Então, um bom pai, ele vai olhar para aqui e falar assim, puxa, vamos ajudar essa criança a se desenvolver nesse sentido. E não tentar guiar ela para um sentido que não é ela, para satisfazer alguma questão social, etc. e tal. E tem muita gente que sofre hoje em dia porque está tentando satisfazer uma questão social ou familiar de algum tio ou alguém que tentou, ou pai, mãe, que tentou colocar a criança num caminho que não é dela. E ela sofre com isso a vida inteira. Isso está errado. Eu acho que todos nós somos criados com uma vocação natural mais destacada do que outras vocações, que a gente nasce com um dom só, nasce com vários, mas tem um que é mais destacado, que a gente gosta mais, tem mais interesse, tem mais curiosidade, e que se a gente se colocar nesse caminho, a nossa vida vai cumprir o seu propósito naturalmente, integralmente. Não só de chegar num resultado de ser famoso, de ser bem-sucedido, mas de você ser quem você é. Mesmo. Beleza, é isso mesmo. Bem, acho que nós estamos chegando ao final do nosso tempo aqui. Sim. Então, reafirmando o que eu já disse anteriormente, foi realmente um tempo muito especial para mim como pai, como empresário, né, do ramo no segmento do desenvolvimento humano, utilizando metodologias de coaching, atuando como palestrante, levando essas mensagens que entrega para as pessoas a responsabilidade para ela realizar aquilo que faz sentido para elas, né? E é isso. E eu me orgulho muito, assim, acho que orgulho não é a palavra, melhor. Eu tenho uma satisfação muito grande no meu coração, na minha mente, estou muito consciente disso, de que eu permiti que todos vocês, meus filhos, Sim. buscassem viver os seus propósitos. Sem dúvida. Estou muito feliz por esse momento, por a gente estar aqui falando sobre isso, inspirando as pessoas. E que se você tem um filho ou um amigo, uma criança que te pergunta assim, o que você acha que eu devo fazer? Pergunte assim, sobre que área você tem curiosidade e com o que você está... Não dê nenhuma resposta, faça perguntas. Exatamente, faça perguntas. Que possa ajudar a criança ou o adolescente. Qual é a área com que você tem curiosidade, qual a área que você está disposto a se comprometer, levantar cedo e dormir tarde. Essa é a grande graça do coaching, ele não dá respostas, ele conduz a pessoa através de perguntas, como Sócrates fazia quando, né, na filosofia pura, né, de conduzir pessoas a crescimento próprio, né? Exatamente. Então, suas considerações finais para a gente... Olha, pai, Cleudo, Master Coach Cleudo Lopes, CEO da Lopes Brasil. Para mim é um grande privilégio compartilhar a vida com você. Como você falou, você sempre me deu a liberdade para ser quem eu quisesse ser, desde criança. E talvez o meu enredo de vida tenha sido um pouco mais difícil por onde eu nasci ou as outras circunstâncias, mas isso também faz parte da minha história. São as dificuldades que, ao superá-las, eu me torno a pessoa que eu deveria ser para poder passar a mensagem que eu devo passar. Então, eu tenho uma gratidão infinita no meu coração por todo o apoio que você me deu também, enquanto adolescente, jovem, adulto. Você confiar em mim para a gente pegar a marca da nossa empresa e colocar no meu carro, investir os nossos recursos da empresa no patrocínio para a gente competir, sempre colocando a imagem da nossa empresa da melhor maneira possível, né? E fazendo aquilo que eu falei no começo, tomando a pílula que a gente oferece, né? Ou seja, isso aqui que eu estou fazendo, amigo, é o que eu ofereço para você, é o que eu faço para mim. E se para mim está funcionando, para você deve funcionar também, e eu não sou hipócrita, né? De querer oferecer para alguém aquilo que eu não tomaria, né? Então nós somos coerentes, que é uma palavra forte. Coerência, ética, honestidade, transparência, são valores que a humanidade precisa, né, para poder evoluir. Então eu tenho uma grande também gratidão, infinita gratidão,
por tudo que vemos até aqui, estamos comprometidos com o nosso propósito até o fim. Até o fim. Muito obrigado pela sua audiência, por estar aqui conosco, nos assistindo e nos permitindo que a gente compartilhe essa trajetória. Ideias em Ação, podcast do Instituto Lopes Brasil. Até a próxima. Até a próxima.